Quando você coloca gelo bem gelado em mistura com alguma coisa mais quente, gelo gelado, pinguim. Gelo bem gelado que eu falo é gelo a temperatura negativa. Aquele gelo, quando você tira ele do freezer, põe na língua, ele gruda na língua. Ele gruda, por quê? Ele congela a sua saliva, né? Então, quando você pega gelo a temperatura de, sei lá, menos 15 graus Celsius e começa a dar calor para ele não derrete de cara. Ele tem que esquentar até zero primeiro. E é isso que muitos alunos esquecem. É por isso que eu tô aqui, que é para te lembrar. Opa, é nóis, vamos lá, meu queridão. Eu vou fazer com você aqui um gráfico para te mostrar o que eu acabei de falar na introdução, né? Como assim, professor? Veja, imagina que você pega lá na vasilha gelo a temperatura negativa. Vou chutar, menos 10. E você começa a dar calor para ele. Gelo a menos 10, ele não derrete direto. Se você está no nível da praia, ele esquenta primeiro. Aí, o gelo que chegou a 0 graus Celsius, ele agora sim começa a derreter. Então, aqui eu vou fazer o gráfico em cima da linha, mostrando que o gelo derreteu. Se o gelo derreteu inteiro, essa parte aqui representa a fusão total dele. Caso você continue dando calor para ele, isso aqui eu estou fazendo fora de escala, tá? Só para você ter noção, isso aqui vai esquentar, tá bom? E aí a água que esquenta. Então você esquentou o gelo, derreteu o gelo e esquentou a água que veio do gelo. Pinguim, até onde que esquenta? Ué, se você ficar lá esquentando, isso aqui vai até 100 graus Celsius, caso você esteja no nível da praia. A água vai até 100 graus e depois ela começa a ferver, tá bom? Então, o que pode acontecer depois disso? Ué, a água começa a ferver, sofrer a tal da ebulição e depois, se ebuliu tudo, eu esquento o vapor. Então, entenda que eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 etapas nesta curva de aquecimento. Aqui, isso aqui é calor sensível e calor sensível. Então, tanto Q1 quanto Q3 quanto Q5 são calores sensíveis. As fórmulas são M, Czinho e delta teta. Mas você toma cuidado, porque o calor específico do gelo não é o mesmo da água. Cuidado, hein? São valores diferentes. E também, o calor latente de fusão não é igual ao calor latente da ebulição. São valores diferentes. É mais difícil ebulir do que fundir, tá bom? O gelo, beleza? Então, quando for nas etapas 2 e 4, a fórmula ela já muda. Ela fica um calor do tipo, latente, tá? Beleza, pinguim? E com isso você consegue construir a curva de aquecimento. Lembre-se que também você pode pegar um material que você esquentou, né? Esquentou, derreteu, depois esquentou, e você misturar isso com outro material depois. Caso exista uma mistura de corpos, coloca os caras no mesmo recipiente, você pode ter que colocar tudo na mesma balaio e falar que o calor cedido somado com o calor recebido, tudo isso vai dar zero, tá bom? Então você pode ter que, às vezes, construir a curva de aquecimento. O pinguim saiu da tela ali, ó. Volta para cá, professor. Pronto, coloquei. Você pode ter que construir a curva de aquecimento do corpo e ainda ter que fazer a troca de calor dele com outro corpo depois. Vamos ver como é que funciona isso nessa questão. Vamos ver, questão número 83. Temos aqui um bloco de gelo de massa 200 gramas inicialmente a temperatura de menos 10 graus Celsius. Foi mergulhado num recipiente com capacidade térmica 200. Toda vez que ele dá capacidade térmica do recipiente, é porque ele participa da troca, viu, meu filho? Tá bom. Contendo água líquida a 20 graus, a 24 graus. Então, ó, gelo, água líquida e calorímetro, que é o recipiente, eles participam da troca de calor, tá? Muito bom. Após um determinado tempo, a temperatura final atinge 4 graus. O gráfico mostra como varia a temperatura do gelo. Gelo esquentou, gelo derreteu, água que veio do gelo esquentou até 4 graus. Considerando as informações contidas no gráfico, o que ele quer saber? Calcule qual é a quantidade de calor absorvido pelo bloco de gelo em calorias, desde que foi imerso na água até o equilíbrio térmico. Então são duas perguntas. Primeiro eu vou calcular o calor que o gelo recebeu. Vai ser etapa 1,
etapa 2, etapa 3. A etapa 1 é para esquentar o gelo, a etapa 2 é para fundir, a etapa 3 é para esquentar a água que veio do gelo. Então, esse calor, que ele chamou de Q do gelo, né? Aqui vai ser um MC, vamos chamar de M1, não. MC do gelo, delta θ. Para a fusão, a fórmula já fica ml. E para o aquecimento da água, que veio do gelo, é MC da água, delta θ 3, né? Aqui é delta θ 1, aqui é delta θ 3. Então, esse calor que o gelo recebeu, que é aquela porção, né? Vamos ver. Eu vou ter 200, que é a massa. O Czinho do gelo é meio. Isso aqui esquentou de menos 10 para 0. A variação é 0 menos 10. Legal. Mas a mesma massa de gelo que esquentou é a massa de gelo que derrete. O calor latente 80. Mais essa massa de 200, o Czinho da água é 1. E aqui o delta de temperatura vai dar 4, né? Por quê, professor? Ué, meu filho. Por quê? Porque esquenta de 0 para 4. Está no gráfico. É só você dar um bizu lá. Opa, 4 menos 0. E isso vai dar 0. Ora, não vai dar 0 nada. Isso aqui é o calor que eu quero calcular. Esse calor que eu quero calcular, se você fizer essa continha aí, dá 17.800 em calorias. Amiga, essa é a primeira parte da questão, tá bom? Boa! É o professor, você tá aí? Tô aqui, tô sempre aqui. Não é a minha voz, é de um robozinho. Eu estou aqui. É que nem sempre eu fico aparecendo na tela para não te distrair, tá bom? Deixa eu baixar aqui, senão a informação cai ali, né? Muito bom. Agora, meu querido, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a segunda parte da pergunta dele. É porque é uma questão grande essa, né? Calcule a massa de água líquida contida no recipiente em gramas antes da imersão do bloco de gelo. Ora, eu sei que a quantidade de calor que o calorímetro troca com a quantidade de calor que a água troca, com a quantidade de calor que aquele gelo inicial trocou, tem que dar 0, porque é um sistema isolado, não é? Só que veja, irmão, essas quantidades de calor somadas aqui, então esse aqui é do gelo. Então, eu vou colocar esse valor já. Olha, professor, como você é espertinho. É, muito bom. Bom, então eu vou colocar o calor do calorímetro. Como é que eu vou ter que fazer? Ele me deu o que do calorímetro, hein? Vixe, ele deu capacidade térmica. Então, quando ele faz isso, é melhor usar para a fórmula do calor Czão delta θ. Para o Czinho da água, eu vou usar MC delta θ mesmo. E o Q do gelo, eu já sei o valor dele. É aquele 17.800, tá? Muito bom. Então, vamos fazer conta. É 200 aqui. O delta θ vai ser 4 menos 24. Porque lembre-se, todo mundo termina no final, no 4 graus Celsius, a temperatura de equilíbrio. Só que o calorímetro começou no 24. A água, ela tem massa M. A pergunta é a massa de água. Czinho é 1. E a água vai variar de temperatura igual o calorímetro variou. Porque a água estava dentro do calorímetro. Então, o delta é igual para os dois. E agora, mais 17.800, que eu já calculei aqui fora, entendeu? Igual a 0. Professor, por que você não põe pretinho, então? Vou colocar para você, colega. Legal. A única incógnita aqui, meu rei, é a massa M. Então, de novo, faça essa conta. Se vira aí, você vai ver que isso aqui dá 690 em gramas. Muito bom, hein, Pinguim? É muito bom mesmo. Uma boa questão, hein? Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo vídeo e não deixe de se inscrever no canal.